Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o ciprofloxacino. Ele mesmo, um medicamento antibiótico muito utilizado, e aí nós vamos falar sobre ele aí em detalhes, tá bom? Para que você possa entender um pouco mais sobre esse produto. E claro, se você faz uso, se você tem alguma dúvida, agora é hora de você saber um pouco mais. Tudo começou na década de 1980, tá? Onde foi realmente a descoberta desse medicamento, o desenvolvimento inicial do ciprofloxacino. Ele foi descoberto por uma equipe de cientistas. O principal objetivo, era desenvolver um novo medicamento, um novo agente antibiótico, eficaz contra principalmente uma ampla variedade de bactérias, gram-negativos e gram-positivos. Essa pesquisa envolveu as modificações estruturais, dos compostos já existentes, para criar uma nova classe de antibióticos. E aí que começa a história a ficar legal. Em 1987 ocorre a aprovação do ciprofloxacino. Ele foi aprovado pela primeira vez na Alemanha. Já em 1990, o seu uso foi expandido e popularizado ao longo da década de 90. O ciprofloxacino ganhou aí sua popularidade em todo o mundo, devido à sua ampla eficácia contra vários tipos de bactérias, vários tipos de micro-organismos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o ciprofloxacino, como você percebeu até aqui. Nós vamos dizer que medicamento é esse, para que ele serve, os nomes comerciais que você pode encontrar, suas apresentações, a posologia, que são os modos de uso, como deve ser utilizado de forma correta, interações medicamentosas, e também nós não podemos deixar de falar sobre um assunto importante, que são os efeitos colaterais, enfim, as contraindicações. Vamos colocar aqui para você entender um pouco mais sobre esse medicamento. Então já dá o seu like, sua curtida e claro, não deixe de se inscrever no canal, pois isso ajuda muito o crescimento do canal e claro, para nós trazermos cada vez mais novos conteúdos ricos, cada vez mais em informação e claro, nós acreditamos serem relevantes. O medicamento ele é da classe dos antibióticos, da família das quinolonas, que é também composta por outros antibióticos. Aí um exemplo aí, norfloxacino, e também o ofloxacino e o levofloxacino, e tem também o moxifloxacino. Isso aí são todos de um grupo, de uma família, tá bom? É importante você saber um pouco, pois isso aí você já consegue entender um pouco mais sobre o mecanismo, todos eles aí para você entender, claro, seus efeitos colaterais. Vamos para o mecanismo de ação. Esse medicamento, ele inibe, a DNA girase ou guirase em organismos suscetíveis. Também inibe o relaxamento da fita de DNA, super enrolado, e promove também a quebra da fita dupla do DNA. Ou seja, esse mecanismo, ele a grosso modo, é para dificultar realmente a reprodução, desses tipos de bactérias. Esse medicamento ele é difundido, ele é muito utilizado para os quadros, para os tipos de tratamento das infecções urinárias, sim, como diarreias também bacterianas e também infecções de próstata nos adultos. Mas cabe aí algumas precauções. Já nas crianças, esse medicamento não é tão recomendável assim, porque alguns estudos eles mostraram que esse medicamento ele favorece o surgimento de lesões nas articulações e também nas cartilagens. Por isso aí a atenção sobre o uso, claro, nós sempre dizemos assim, o uso excessivo não acompanhado. Esse medicamento é uma quinolona de segunda geração, com ação contra diversas bactérias, sendo elas principalmente as gram-negativas. Entre as infecções que nós podemos colocar aqui, nós podemos citar a grande utilidade desses medicamentos podem ser cistite, prostatite e também como a gonorreia. Em certos casos também, claro, diarreias bacterianas, que são causadas aí como a diarreia do viajante, exemplo. Também que destacar também a sua eficácia contra tipos de infecções respiratórias, também para o quadro de antraz. E claro, gente, isso aí tem diversas outras funcionalidades, tá bom? Nosso intuito aqui não é fazer com que você pegue esse medicamento e vá comprando, não é, mas é para esclarecimento, porque como nós sabemos, o medicamento não age só em um local, não serve somente para uma coisa, mas para diversas, pois o mecanismo de ação que ele é importante. Esse medicamento não é sempre a primeira escolha, pois existem outros medicamentos mais apropriados, mais eficazes, com maior segurança, enfim, para certos tipos de necessidades. Porém, claro que ele existe e surte efeito, sim, ele faz, mas cabe ao prescritor analisar, avaliar a melhor forma, o melhor tipo de terapia
para que alcance o melhor resultado. O medicamento você pode ser encontrado em diversos nomes no mercado, deles os principais, incluindo, claro, o nome do princípio ativo, que é o cloridrato de ciprofloxacino. Vamos lá, tem o Cipro, tem o Proflox, tem o Quinoflox. Tá? Essas são algumas das opções, e claro, o ciprofloxacino. A posologia dele, que é o modo de uso, tá bom? Varia muito dependendo da situação, dependendo do tipo de bactéria, dependendo do tipo de situação necessária. Então, aí não é um padrão específico. Entretanto, nós podemos citar algumas maneiras. Assim como na maioria dos antibióticos, a dosagem, tá, e o tempo de tratamento variam muito, né? Pois isso vai depender de cada tipo de infecção. Mas a dosagem máxima indicada para adultos é em torno de 1.500 mg ao dia. Tá? Já as indicações mais comuns, que é para o uso do ciprofloxacino em infecções urinárias, tá bom? A posologia mais recomendada é em torno de 500 mg a cada 12 horas, tá? Por um período de 7 a 10 dias, até mesmo a 14 dias. Já em casos mais graves, nós sabemos também, períodos hospitalares, existem as opções via intravenosa, que é para iniciar logo com a ação com o medicamento, para que o resultado se inicie logo quanto antes, para, claro, trazer o melhor resultado, né? O melhor tipo de tratamento. Como nós falamos em quadro de cistite, né, existem outros medicamentos, mas vamos colocar aí em relação, claro, vai caber da interpretação do profissional, prescritor. Existem outras medicações, como o caso do nitrofurantoína. Tá bom? Nós vamos falar sobre esse medicamento mais à frente. Tá bom? Então não perca isso, eu tenho certeza que você vai gostar. Também não pode deixar de falar sobre pacientes que têm problema renal, quadros de insuficiência renal. Nesses pacientes, né, essa dose ela deve ser ajustada. Claro, pensando sempre na melhor eficácia e no menor dano ao paciente. Claro, que é o intuito disso aí é evitar as intoxicações, tá? E que devido isso interfere aí o tempo de meia-vida, né, e gerando casos de intoxicação. E chegamos aí aos efeitos colaterais. Isso, se levarmos em consideração cada medicamento, não se faz uso de quase nenhum deles. Mas apesar de ser um medicamento, né, de ser um antibiótico com boa tolerância, com boa tolerabilidade, esse medicamento, o ciprofloxacino e as quinolonas em geral, tá, elas apresentam alguns efeitos colaterais relevantes. E aí nós vamos colocar alguns dos principais. O principal deles aí, mais comum, é afetar o trato gastrointestinal, ocorrendo entre 3 a 17%, podendo ser até mais, dos pacientes. Bom, na maioria dos pacientes, perda de apetite, náusea, diarreia, vômito e desconforto abdominal são relatados. Isso pode ser comum, tá bom? Visto aí que esses medicamentos eles eliminam também as bactérias negativas, as ruins, mas também as positivas que mantêm o equilíbrio do nosso intestino. E por isso aí ocorre esse descontrole, né? Ocorre essa variação. E por isso gera algum desses quadros. E colocar também o que não pode deixar de falar, tá bom? É um dos pontos aí que eu me preocupo em relação, que são os riscos aos danos elevados aos tendões. Sim, e eu vou explicar para você um pouquinho mais à frente. Voltando aí, quando a questão neurológica, ele pode sim gerar, em alguns casos, o delírio, tá? O comprometimento da memória, desorientação, tá bom? Algumas questões de falta de atenção. Isso pode ocorrer desses medicamentos, mas não se espante, tá? Porque, claro, usando na forma correta, no tempo correto, esses efeitos tendem a ser reduzidos. Mas claro que nós sabemos que cada pessoa reage de uma maneira ao tipo de medicamento utilizado. Por isso nós sempre sugerimos a nunca utilizar esses medicamentos por conta própria, somente pela orientação de um profissional habilitado. Tá? Como disse, voltando lá na parte dos tendões, tá? Esse problema, né, isso tem sido descrito com certa frequência. Casos de lesões do tendão de Aquiles, né, que estão lesionados devido ao uso do ciprofloxacino. O risco de lesão dos tendões ele é maior nos pacientes idosos, também que fazem uso crônico dos glicocorticoides, dos corticoides. Doses excessivas desse medicamento, ciprofloxacino, aumenta o risco, sim, da ruptura de tendões. Então fica a dica aí, se você é um paciente que já tem uma predisposição, já tem alguns tipos de lesões, vale você informar o seu médico para que ele possa avaliar o quadro, tá? E claro, sempre tratar da melhor forma possível. E também, né, nós devemos que colocar aqui um ponto de observação. Quanto a essa parte, esse ponto dos tendões, vale ressaltar aí que o risco, claro, em idosos, né, e praticando em algum tipo de atividade, de exercício, que já comprometa, já sobrecarrega, né,
a estrutura do tendão utilizando esse medicamento, claro que a predisposição para o tipo de lesão maior. Então, por isso, você sempre deve estar atento, tá sendo orientado por um profissional. E se você tiver em relação à suspeita de algum tipo de inflamação no tendão enquanto estiver fazendo uso, você deve estar de repouso, você deve ser colocado de repouso, pois qualquer exercício, como mencionado anteriormente, isso de forma inapropriada, tá? Isso pode sim elevar o risco de lesão nesse tendão, tá bom? Nesse membro. E claro, aí o balanceamento, né, em relação às condições do risco-benefício sempre deve ser considerado. Tá bom? E por isso que em alguns casos esses medicamentos já não são mais prescritos. Por quê? O risco dele, em alguns casos, supera o benefício. Os tipos de certas infecções leves, elas podem ser tratadas com outros tipos de medicamentos, os quais não apresentam esse tipo de efeito colateral, sendo assim uma terceira ou quarta opção sendo o uso do ciprofloxacino. Bom, claro, mas sempre vai depender de cada profissional, entender de cada quadro, às vezes a necessidade. Bom, por isso aí, em relação a este informo, que você fique sempre ciente, existem outras opções. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as contraindicações. Eu vou dar uma palhinha, tá? Mas você ficar atento aí. Esse medicamento ele deve ser evitado em crianças, claro, como nós mencionamos, devido ao risco de lesões, tá, osteoarticulares. Isso, claro, isso mostra de que e não é só o ciprofloxacino, mas muitas vezes o grupo, a família toda, ela deve ser utilizada somente em quadros como infecções respiratórias, tá bom? Claro, isso sendo aí avaliado, como eu disse anteriormente, o risco-benefício. Ele também deve ser evitado nos pacientes com as seguintes características: gestantes, né, no caso as grávidas durante o aleitamento, de pacientes com epilepsia, pois esse medicamento, o ciprofloxacino, ele pode facilitar a ocorrência de crises convulsivas e também histórias também, como nós falamos, de neuropatia periférica. Pacientes também que têm um histórico aí de arritmias. E não podemos deixar de falar das interações medicamentosas. Nós sabemos aí que muitas pessoas fazem o uso de diversos antiácidos, azia, queimação, má digestão. Sim, mas ao contrário de que muitas pessoas pensam, esses produtos, esses medicamentos, eles interferem-se em muitos medicamentos. E sendo hoje o assunto o ciprofloxacino, nós vamos dar a vez para ele. Esses antiácidos eles diminuem a absorção do ciprofloxacino. Os multivitamínicos, sim, o sulfato ferroso ou também o carbonato de cálcio, todos eles aí podem vir a diminuir a eficácia, tá? A absorção do ciprofloxacino. Poxa, Davi, mas como a gente pode evitar isso? Como a gente pode contornar esse quadro? Uma sugestão é fazer o uso desse medicamento, do ciprofloxacino, sendo 2 horas antes, né, ou 6 horas após a ingestão desses multivitamínicos: cálcio, ferro, magnésio, selênio e zinco. Os pacientes que fazem uso dos anticoagulantes, tá? Atenção, pois esse medicamento, o ciprofloxacino, ele pode aumentar o efeito da varfarina, que, por consequência, eleva aí o risco, tá, de hemorragias, de sangramento. Por isso aí nós vamos dizer que se você usa outros tipos de medicamentos, tá bom? A minha sugestão é procure ao farmacêutico mais próximo aí de sua confiança, para que ele possa estar instruindo você. Informe também ao seu médico os medicamentos que você faz uso, tá? Para que ele possa verificar aí em relação às condições, melhor condição do seu tratamento, para evitar aí esses problemas maiores. Até o dia de hoje, esse medicamento ele continua sendo uma ferramenta utilizada no mundo todo. É utilizado, é muito bom, funciona. Sim, mas seu uso é geralmente reservado para casos específicos, quando outras opções de tratamento já não são mais eficazes. E sempre informando aí, como nos vídeos anteriores você tem, né, nós falamos sobre a resistência bacteriana. E não podemos deixar de falar isso agora, tá bom? Esse medicamento deve ser utilizado sempre por orientação médica, por prescrição médica, tá bom? Que o intuito é sempre reduzir ao máximo as possibilidades da resistência bacteriana, principalmente ocorrida quando se usa esses medicamentos por conta própria e de forma indevida. Espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco mais extenso, porém acredito que ficou com conteúdo melhor. E claro, coloque nos comentários o que você achou, se você faz uso desse medicamento, ou também se você sabia, tá bom? Quanto mais pessoas souberem desse medicamento, melhor. Então compartilhe esse vídeo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal.
ok? Então vamos lá, até o próximo vídeo. Te vejo você em um desses vídeos aqui em cima, logo mais em segundos. Fui!